em mais uma noite da Semana de Oração. Já vamos certamente no 6º dia desta Semana de Oração e esta mensagem desta noite acaba por ser um desafio a todos nós, porque vem falar dos meios de comunicação. E hoje, estar aqui na igreja sem audiência é o desafio que temos, mas temos os meios de comunicação que nos dão todo o suporte. E realmente o autor da mensagem desta noite é Klaus Poppe. Klaus Poppe é um alemão, diretor executivo do Centro Multimédia Stimme der Hoffnung, portanto na Alemanha. E este Centro Multimédia da Igreja Adventista é um centro já que tem muitos anos e que trabalha muito para a divisão intereuropeia à qual nós pertencemos, que Portugal pertence. E começaram as suas transmissões primeiro pela rádio. Pela rádio em 1948, sob circunstâncias muito desafiadoras na Alemanha, ou seja, no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. E os programas difundidos através da rádio geraram uma resposta tão grande. E eu creio que após uma situação de crise, após uma guerra, e se calhar também nós hoje, vivendo os tempos que vivemos, se calhar as respostas que as pessoas dão às questões espirituais é bastante grande e desafiadora. E realmente esta rádio, em 1948, teve este grande desafio e a forma como as pessoas responderam ao apelo e às mensagens que eram transmitidas por esta rádio fez com que este instituto se transformasse numa obra realmente extraordinária em termos do estudo da Bíblia. E os ouvintes aprendiam muito e estudavam e queriam muito estudar a Bíblia. Quase 70 anos depois, portanto, este centro multimédia tornou-se um centro muito moderno, engloba muitas atividades, incluindo as atividades mídia, rádio, e também tem um ministério muito interessante ao nível dos deficientes visuais. Nós já vamos vendo que há muita necessidade também de correspondermos às pessoas que têm estas necessidades especiais. O evangelismo por satélite também, e as produções da TV começaram mais ou menos nos anos 80 e recentemente, e sabemos que ao longo dos tempos a tecnologia vai sempre avançando, o desenvolvimento da web, de aplicativos, de questões relacionadas com trabalho de design, enfim, soluções de rede e da web, tudo isto engloba este centro multimédia. E realmente, ao longo de todos estes anos, o trabalho tem sido grandioso e Klaus Poppe vem então falar-nos do que é esta noite. Se ele é responsável por este centro multimédia da nossa divisão, ele vem falar certamente do estilo de vida cristão e os meios de comunicação. Sejamos sinceros, queridos irmãos e amigos, nenhum de nós hoje não consegue viver isolado destes meios de comunicação. Todos sabemos que a maioria das pessoas usa o Facebook, se calhar já usa outras redes, usa o WhatsApp, o Instagram. Hoje em dia, em termos de vivermos na pandemia, em teletrabalho, usamos o Zoom, o Teams, enfim, muitas plataformas deste nosso mundo virtual que mudou certamente a nossa forma de encarar a realidade. E então o aparecimento da internet e das redes sociais e com todas as aplicações que a elas estão relacionadas, fez com que a maneira como comunicamos se alterasse drasticamente. Certamente todas estas ferramentas são importantes, são rápidas, são práticas, são eficientes. Conseguimos estar em contacto com as pessoas através de um simples clique e a comunicação quase que é instantânea. E certamente que os mais jovens já nasceram
nesta geração, neste tempo, desta rede de comunicação tão vasta, e eles não imaginam a sua vida sem estes meios de comunicação. Se por um lado nós, de outra geração, já acabamos por estar dependentes dela, muito mais os jovens. E até podemos observar muitas vezes, de forma rápida, como se altera o seu humor quando a internet falha, em casa ou noutro local, quando não se consegue aceder a um Wi-Fi, não se consegue ter acesso àquilo que se pretende porque os dados móveis se esgotaram. E é notório certamente o desagrado e o sentimento, às vezes, de angústia para tentar resolver uma situação. Assim, os meios de comunicação possuem certamente pontos positivos e pontos negativos, como todas as coisas. E os aspectos positivos, que eu já referenciei também, é certamente esta facilidade de comunicar, e muitas vezes para os mais jovens é uma forma de serem aceitos pelo grupo, ou seja, eles não estão tão expostos, e esta é uma forma de, nas redes sociais, eles serem muitas vezes mais aceitos do que se fosse uma coisa mais presencial. Depois, os aspectos negativos também são alguns, porque se os utilizarmos de forma descontrolada ou abusiva, pode levar então ao isolamento social, ao sedentarismo, à diminuição do rendimento escolar, sobretudo para os mais jovens, e, acima de tudo, às dificuldades em estabelecer relações amigáveis e relações pessoais. E, em termos médicos, se calhar, haverá aqui alguns da nossa Igreja que conhecem bem a dependência que isto pode causar, levando muitas vezes a situações depressivas. Então, somos uma geração que se move através dos likes, é uma geração que muitas vezes contabiliza o número de amigos ou seguidores, contabiliza também o número de partilhas de alguns conteúdos, mas aqui também temos que ter um alerta para os cuidados a ter na informação que é partilhada. Assim, vivemos na era da tecnologia, das redes sociais e não conseguimos viver isolados desta realidade. Mas, na verdade, a internet e todos estes meios de comunicação, eles não conseguem proporcionar a interação social, não conseguem proporcionar o relacionamento interpessoal. E, portanto, muitas das vezes os relacionamentos e a forma de comunicar é muito superficial. O autor continua certamente a sua meditação e a sua reflexão também para nós, no sentido de que falava com outros certamente responsáveis desta área também da comunicação, e houve alguém que há mais de 20 anos estava neste ramo e que lhe fez algumas observações muito pertinentes que eu vou acabar por partilhar convosco. Ele dizia, no diálogo que tinha com o autor, Klaus Popa, que esta outra pessoa que não nos menciona o nome, que enquanto adventistas do sétimo dia fomos sempre pioneiros no uso para o evangelismo público dos meios de comunicação mais recentes. E realmente a Igreja Adventista em todas as áreas procura estar sempre à frente, procura estar na vanguarda. E os meios de comunicação, certamente, a Igreja tem acompanhado. E dizia esta pessoa, conversando com o autor, de modo a partilharmos as mensagens dos três anjos com uma audiência ainda cada vez mais ampla, começámos a usar o evangelismo primeiro por satélite, mais ou menos na década de 90, e depois, anos mais tarde, através dos canais de televisão e de todas as ferramentas que atualmente temos à disposição. Usando diferentes tipos de meios de comunicação, alcançamos e continuamos a alcançar milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo com as boas novas deste Deus amorável. É certamente através destes meios de comunicação que Deus pôs à disposição do ser humano que devem ser
certamente bem manuseados, mas têm sido ferramentas extraordinárias para alcançar milhões de pessoas. Mas depois, o diálogo entre estes dois homens, ele fez uma pausa e disse: sabes, por vezes interrogo-me se não tendemos a difundir um mundo de fé belo e perfeito, mas que não corresponde ao que somos na vida cotidiana. Assim, este amigo de Klaus Popa punha esta questão: se até que ponto nós, através destes meios de comunicação, não estamos a difundir uma fé que não é aquela que é a realidade. E então focamo-nos, continua ele, principalmente em mostrar o que deveríamos crer e como deveríamos exercer a nossa fé, desviando assim a nossa atenção das nossas falhas, da nossa necessidade e das nossas imperfeições. Temos dificuldade em admitir para nós e para os outros que não somos tão bons quanto quereríamos ser. Então, realmente, aquilo que ele está a demonstrar é que às vezes os meios de comunicação acabam por mostrar uma fé que é irreal. Muitos de nós, enquanto comunidade cristã, desejamos mostrar aos outros, à maioria das pessoas, como é que é conhecer a Deus. E com este objetivo, que é muito importante, no fundo acaba por ser a nossa missão, acabamos por nos focar em mostrar o ideal e não o real. E através dos meios de comunicação isto acaba por ser uma grande realidade. Primeiro, todos desejamos alcançar e experimentar o ideal. Segundo, comunicar o ideal parece ter muito mais impacto. Porquê? Contar histórias sobre fracassos ou imperfeições, se calhar não serão tão convincentes quanto histórias extraordinárias de sucesso. E, finalmente, não queremos que as pessoas percam a confiança em Deus e desistam da fé porque veem em nós grandes imperfeições. E todas estas razões são razões boas e compreensíveis para utilizar os meios de comunicação, mas acabam por não comunicar essa fé ideal e uma vida perfeita. No fundo, nenhum de nós gosta de mostrar, digamos, o seu lado mais fraco, não é? E, portanto, muitas vezes mostramos só aquilo que gostaríamos de ser e não aquilo que é a nossa realidade. Assim, a nossa preocupação, ou mesmo o nosso medo, é de que as pessoas possam inibir-se de se aproximar de Deus quando também veem a nossa imperfeição, e então nós acabamos por esconder o nosso lado menos agradável e acabamos por mostrar aquilo que é mais agradável e mais positivo. Podemos ficar mais preocupados com o sermos vistos sob uma luz positiva do que certamente demonstrar aos outros e partilhar aos outros a nossa fé e às vezes as nossas dificuldades nesta caminhada que todos fazemos. E assim esta fé acaba por se tornar mais uma aparência do que uma existência autêntica. Eu nunca tinha visto por este lado, por esta perspectiva, a forma como nós comunicamos através de diferentes meios de comunicação. Mas realmente acaba por ser uma projeção da vontade daquilo que seria possível nós demonstrarmos, mas se calhar em encontros pessoais nós não faríamos desta forma, porque em encontros mesmo pessoais as pessoas acabam por ver uma perspectiva muito mais alargada. Através dos meios de comunicação, acabamos por filtrar um bocadinho e a nossa experiência acaba por ser transmitida daquilo que nós queremos corresponder, que é o tal ideal. E então é a boa aparência, a experiência de fé real, mas que não é vivida por cada um de nós. Depois de todas estas considerações, como é que nós vamos encontrar em termos espirituais, em termos da palavra de Deus, alguma coisa que nos faça realmente pensar sobre o que é o estilo de vida de cada um de nós
através dos meios de comunicação. E há um episódio que nós todos conhecemos, de um pai com 2 filhos, Isaac. Isaac teve 2 filhos gêmeos, muito diferentes em termos físicos e em termos de personalidade. Esaú tinha uma inclinação para o campo, para a vida mais de pastoril e até propriamente para a caça. Sabemos a particularidade que ele tinha para esta vertente. Jacó, ao contrário, seria uma pessoa com um temperamento muito diferente, voltado mais para a vida doméstica, mais para casa. Mas Jacó revelou cedo ter um caráter um bocadinho oportunista e usurpador. Um bocadinho, se calhar estou a ter uma benesse para com Jacó. Mas realmente ele demonstrou ao longo de alguns episódios que nós conhecemos que era realmente oportunista e usurpador. E isto levou-o a enganar o seu pai com a conivência da sua mãe. E as consequências nós vemos que foram notórias ao longo da sua vida. O que é certo é que ele acabou por colher aquilo que tinha plantado, mas teve uma transformação grande e já vamos falar sobre ela. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 27, o livro de Gênesis, capítulo 27, no verso 18. Poderíamos ler para trás, mas mais ou menos já contextualizei esta história, que é subejamente conhecida, e no versículo 18 diz: E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E realmente esta questão, quem és tu, meu filho, foi uma interrogação que Isaac fez, que interpelou a Jacó. E Jacó talvez tenha não estava à espera desta pergunta do seu pai. Ele provavelmente, ao tratar de tudo isto com a sua mãe, ele terá tido a esperança de que ia estar com o seu pai, que a conversa e que o diálogo seriam muito curtos. Porquê? Porque ele esperava que o seu pai o abençoasse e lhe desse a primogenitura que era de Esaú. E, ao lhe dar aquele guisado que o pai pediu, ele esperava silenciosamente que Isaac desfrutasse daquele prato, daquele repasto, que o abençoasse e Jacó sairia dali tranquilo. Simples e sem complicações. Mas agora ele estava confrontado com uma pergunta. E Jacó necessitava de responder ao seu pai: Quem és tu? E agora o que é que ele ia dizer? Olha, eu sou Jacó, o teu filho. E seria certamente honesto, mas ao mesmo tempo ele saberia que ia pôr em causa não só a bênção, para a qual ele tinha certamente preparado tudo e para aquilo que ele almejava, e esta bênção poderia se tornar numa maldição. E então esta interpelação de Isaac fez com que Jacó mentisse e respondesse: Eu sou Esaú, o teu primogênito. Encontramos isso logo no verso 19. Ele fingiu ser o seu irmão, de modo a receber a bênção, e aparentemente não convencido, Isaac vai-lhe fazer mais algumas perguntas que nós depois poderemos esmiuçar daqui a pouco. Assim, todos os nossos medos de rejeição parecem estar no centro de tudo isto. Era o que acontecia também com Jacó. E então o nosso objetivo ao partilhar a fé não é convencer os outros de que eu sou portador de uma benignidade e que sou digno, mas sim, aquilo ao transmitirmos a alguém é demonstrar que só Deus é bom, bondoso e misericordioso. Então, nesta experiência de Jacó, nós vemos uma grande transformação. Em primeiro lugar, temos, antes do seu encontro com Deus, este homem Jacó revelou-se oportunista e egoísta. Porquê? Porque quando tem o encontro com o seu irmão Esaú, ele vai certamente demonstrar que tinha
cria uma oportunidade de querer vender a sua primogenitura. Depois é interesseiro e calculista. Jacó acaba por ser frio, calculista, na forma como vai tratar esta questão, e vai ser mentiroso e enganador. Porquê? Porque vai enganar certamente o seu pai por 3 vezes. E no relato nós vemos que Isaac interpela Jacó e diz: quem és tu, meu filho? E ele diz que é Esaú. Depois Isaac vai outra vez confrontá-lo e dizer-lhe como é que chegou tão rápido a caça, como é que ele conseguiu preparar a caça tão rapidamente. E Jacó vai responder: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Uma outra mentira que ele acabou por... Parece que as mentiras têm que, quando se começa com uma, elas vão se avolumando. E depois, finalmente, mais uma vez, Isaac pergunta se ele: quem és tu, meu filho? E ele responde novamente: eu sou Esaú. Uma grande mentira, porque ele não era Esaú. E ao longo do seu percurso ele vai ter realmente alguns encontros. Conhecemos aquele encontro que ele tem quando vê uma escada que liga ao céu, e realmente este Jacó, depois do seu encontro com Deus, ele tem uma transformação extraordinária em termos do seu caráter. Acaba por ser um homem com um caráter agradecido, porque ele passou a ver as coisas numa perspectiva espiritual, de um novo relacionamento com Deus. Depois torna-se um homem com um caráter esforçado e sofredor. Irmãos, vejam o que é que aconteceu na sua vida assim que ele chegou à casa de Labão. Revelou-se um homem extremamente trabalhador, arduamente trabalhador. Foi enganado logo no casamento que teve, porque não casou com a pessoa com quem ele desejava. Labão vai realmente explorá-lo, porque vai pagar-lhe, não lhe vai pagar o justo salário, e este homem acaba por colher todas as mentiras que ele também semeou. Mas é um homem na direção de Deus. Jacó certamente enganou muito, mas foi transformado pelo Espírito de Deus. E na sua caminhada depois até o Oriente, Deus revelou-se-lhe como seu Salvador e o abençoou. Deus não fez isto por causa do que Jacó era, mas Deus fez isto apesar do que Jacó era. Jacó desejava ter uma bênção, ele correu atrás desta bênção, mas ele não a merecia. No entanto, ele recebeu-a por causa de quem Deus é. E realmente estas considerações, irmãos, e este episódio, de que forma tem a ver com os meios de comunicação? Todo este mundo encontra-se numa convulsão também entre o ser real e o ser mediatizado. Vivemos num mundo de terras de selfies, terras santas de selfies, quer dizer, as pessoas acabam por tirar fotografias dos sorrisos perfeitos, dos corpos perfeitos, das praias mais paradisíacas, do pôr do sol fantástico, e tudo isto vende, tudo isto é imediatizado. No entanto, a pergunta fundamental é: quem sou eu? Isto acaba por ser uma questão existencial para cada um de nós. É uma questão desafiadora, no sentido de que partilhamos com o mundo as várias plataformas dos meios de comunicação. Todos nós estamos expostos e todos nós podemos, de forma inadvertida muitas vezes, contar mais aos outros um mundo irreal do que exatamente um mundo real, um mundo que tem a ver com a nossa sinceridade. Então, passados todos estes tempos, Jacó decidiu regressar ao lar. E com grande medo preparou-se para encontrar-se com quem? Com o seu irmão Esaú. E é nesta parte da Bíblia que ocorre uma luta inesperada. Muitas vezes vemos muitas lutas de povos, mas aqui nós vemos uma luta que é desigual, porque Jacó vai lutar com um ser que ele depois vai saber que não é um ser terreno,
É certamente um estranho, um ser celestial. E Jacó vai perguntar-lhe, vai pedir a este ser que não o abandone, porque ele diz: não te deixarei ir se não me abençoares. E temos novamente Jacó outra vez atrás da bênção. Se em jovem ele deixou a casa e pediu ao pai uma bênção, ele continuava atrás da bênção. E este ser celestial vai-lhe fazer uma pergunta, vai interpelá-lo novamente e vai-lhe dizer: qual é o teu nome? Quem és tu? E este estranho realmente, ao fazer esta pergunta, Jacó ficou surpreendido. Porquê? Porque pelo facto de este ser celestial confrontá-lo com a mesma pergunta que o seu pai lhe tinha feito 20 anos antes, quando o seu pai lhe perguntou: quem és tu? Será que Jacó iria novamente fazer-se passar por outra pessoa para receber a bênção? Ou seria ele agora honesto, quais fossem as circunstâncias? E então Jacó vai responder: eu sou Jacó. Finalmente ele teve coragem de ser ele mesmo, de ser genuíno. E então, queridos irmãos, queridos amigos, também no nosso relacionamento a nossa fé é sempre pessoal, mas expressa aquilo que é a nossa vida. E a fé abarca todo o nosso ser. A partilhar a fé e a vida de um modo holístico, ou seja, de uma forma que englobe todos os aspectos. Então temos que partilhar o quê? Tanto o bom como o mau. Tanto os sucessos como os fracassos. Tanto as lutas como os desafios. Esta é a forma de sermos genuínos no nosso relacionamento, na nossa fé. A Bíblia realmente não teme a vulnerabilidade. Os autores da Bíblia partilharam, e nós conhecemos tantos heróis da Bíblia, mas eles partilharam tanto os momentos bons como os maus. Partilharam muitas vezes os seus fracassos, mas não deixaram de ser heróis. E assim, durante aquele inesperado encontro com Deus, Jacó teve de se confrontar. Ele teve que decidir admitir então quem ele era realmente. Assim, cada um de nós também podemos ser e temos que ser abrangidos pela graça de Deus, porque assim como Jacó, Deus apostou nele, Deus o abençoou apesar das suas mentiras, Ele também nos quer abençoar a cada um de nós. Nas experiências com Deus, vemos que Jacó teve o seu caráter transformado. De oportunista, enganador, passou a ser humilde, sofredor e paciente. E foi certamente a paciência e a graça de Deus que transformaram Jacó, e é certamente esta mesma misericórdia e esta graça que nos quer transformar a cada um de nós. Assim, esta noite, queridos amigos, o meu apelo sincero é que sejamos criteriosos e genuínos na forma como utilizamos os meios de comunicação. Ou seja, devemos ter cuidado para não sermos confrontados com a pergunta: afinal, quem és tu? Quem somos nós? Quem somos nós nos comentários e nas partilhas que fazemos nas diferentes redes sociais? Como é que nós utilizamos os meios de comunicação e que repercussão isso tem na vida das outras pessoas? O que é que as pessoas veem quando nós publicamos alguma coisa? O que é que as pessoas pensam de nós quando leem alguma coisa que nós escrevemos? Sejamos sinceros e genuínos nos comentários, nas partilhas que fazemos e procuremos realmente mostrar quem somos de forma genuína e autêntica. Porque cada um de nós certamente quer mostrar que somos cristãos, transformados e aceites por nosso Deus. Assim, que cada um de nós também tenha isto em mente na sua vida, que os meios de comunicação também podem ser uma forma de revelar, e são uma forma de revelar o nosso estilo de vida cristão. Que sejamos criteriosos neste aspecto também, de forma a sermos genuínos e podermos ser chamados pelo nosso Deus, pelo nosso verdadeiro nome, pela nossa verdadeira identidade.
É a minha oração esta noite. Amém.